Olá, conectados, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast do Conecta. A intenção é conhecer um pouquinho mais os nossos associados e isso é bom, um bate-papo à vontade, nada de ficar focando só na profissão, conhecer um pouquinho das pessoas, né? Para quem não sabe, o nosso podcast é patrocinado pela Associação Conecta, que é um grupo de network, que além de network, nós temos um hub de serviço. Temos agora totalmente reformulado o nosso portal, que é o www.associaçãoconecta.com.br. Nós temos também o nosso portal, a plataforma EAD, que já está prontinha para quem quiser colocar cursos, e o nosso site de perícias, o que nós prometemos aí, tá os 3 pontinhos aí já para vocês poderem usar, e quem quiser conhecer melhor é só acessar o site www.associaçãoconecta.com.br. E hoje conosco a Camila Moura, advogada, mas vamos esquecer o advogado primeiro, vamos falar um pouquinho dela, né? Fale um pouquinho, Camila, você é aqui de São Paulo mesmo? Sim, obrigada pelo convite, é muito bom sempre participar dos projetos da Associação Conecta. Sim, eu sou de São Paulo, nascida aqui em São Paulo e sempre morei aqui na cidade. Na zona da Brasilândia ou Não. na freguesia ali, né? Freguesia. Na verdade, eu nasci e criada na Cachoeirinha e me mudei ali para a região Brasilândia Freguesia quando eu me casei em 2015. Então é culpa do Clóvis. Um pouco. Então tá bom. Essa parte assim de você... hoje, claro, nem vou comparar, eu sou muito mais velho que você, tá? Eu estudei em escola pública, tá? Tive a minha formação até o ensino médio na escola pública. Aonde, gente, desculpa, a escola pública era muito melhor do que muitas escolas particulares que nós temos hoje, né? Sim. E você estudou em escola pública, particular? Como foi isso? Eu estudei sempre em escola particular. Não fiz jardim, aquela educação infantil, né? Eu fiz o do pré até a 8ª série no Colégio Padre Moy, no Limão, um colégio católico. E o colegial foi no Instituto Madre Mazarello, ali na Conselheiro, né? Fiz colegial técnico em patologia clínica e também um colégio católico. Patologia clínica para direito. A história é longa. Vamos chegar lá, né? Assim, vamos supor, muitas vezes, claro, a gente começa a estudar alguma coisa, vai ali falando, muitas vezes é o pai que fala, os pais que falam, né? Vamos fazer aquilo ali para você ganhar dinheiro. Muitos não sabem, mas, por exemplo, eu estudei no Senai para ser ajustador mecânico, para ser ali o peãozinho de fábrica, tudo mais, né? E não era a minha praia isso, mas eu estudei. Sim. Tá? Você então estudou patologia e depois, aonde foi a vocação do direito? Eu estudei patologia clínica, fiz o estágio, a gente tinha que ter uma determinada quantidade de horas, né, como todo curso técnico. Fui estagiária do Hospital Cachoeirinha, não da maternidade, do Hospital Geral Cachoeirinha no laboratório. E até aí, tudo maravilhoso. Adorava aqueles exames. Na época, não tinham tantas máquinas assim para fazer a leitura. Então, uma boa parte era um trabalho mais manual mesmo, de reagente no tubinho, de preparar nos tubos de ensaio, nas lâminas, né? Aquele vidrinho que põe no microscópio é a lâmina. E até aí, maravilhoso, tudo correndo muito bem. Quando eu fui para a faculdade de biomedicina, eu já fui meio que a contragosto do meu pai, porque ele já tinha visto que o mercado não era bom para biomedicina. Mas mesmo assim, fiz o primeiro ano, não me adaptei bem, porque a realidade era bem diferente. E a gente começa a perceber que o biomédico, ele praticamente não aparece, né? E o mercado de trabalho é bem mais escasso, porque poderia trabalhar em laboratório, mas os laboratórios têm poucos biomédicos, é como se fosse o farmacêutico responsável da farmácia. Eu entro numa farmácia, tem 15, 20 colaboradores, mas um farmacêutico, 2, né, para trocar o turno. E no laboratório é a mesma coisa, então teria que trabalhar mais voltado para a área de pesquisa. E acho que seria um pouco chato, né? Essa parte de só pesquisar, só laboratório, sem ter muito contato com ninguém. E chegou no fim do ano, eu tranquei e queria prestar um outro vestibular, entrar em outra área, né, para estudar. E meu pai me deu uma opção boa.
Ele falou, seu irmão é administrador, você pode fazer direito, né? Eu queria, na época, estudar marketing, educação física. Eu nadei dos 9 até os 18 anos, então eu curtia bastante essa parte do esporte. Mas, por orientação quase não forçada dele, fui para a área do direito. Entrei na faculdade, não tinha nem ideia do que era um código. Constituição, eu era interessante, porque a gente entrava na faculdade, tinha praça de alimentação e sempre tem uma livraria pequena dentro das faculdades, né? E ali tinha a placa grande, códigos em promoção, e eu não entendia. Eu falava, mas que código é esse que vende, né? Porque o primeiro ano é mais economia, interpretação do direito, a política, a filosofia, não tinha tanto esse contato com legislação. E aí, com o tempo, depois de 2, 3 meses, eu comecei a estudar e fui me apaixonando. Não tive problemas durante a faculdade de Direito, levei bem, não tive problemas de nota, nada, né? Consegui bem desenvolver a faculdade de Direito. Se descobriu. Sim, porque eu comecei o estágio no final do primeiro ano no Juizado Especial Cível do Fórum de Santana. Quando eu saí de lá, uma servidora lá do prédio mesmo, porque lá no fórum não era remunerado o estágio. A única coisa que a gente tinha direito era a vaga do estacionamento e o aprendizado, né? E aí uma funcionária do fórum falou, não, eu quero te ajudar a ter um estágio remunerado. Aí ela me indicou e eu já tinha feito algumas inscrições, fui convidada para estagiar no Procon. E no mesmo dia que eu assinei o contrato do Procon, a servidora do fórum me ligou falando que tinha conseguido a vaga para eu estagiar na execução fiscal do INSS. Aí meus pais falaram, e agora, você vai fazer o quê? Aí eu calculei e falei, os dois são no centro da cidade, porque meu estágio não era aqui na Barra Funda do Procon, era lá no Poupa Tempo Sé. Um no Poupa Tempo Sé e o outro na Xavier de Toledo, aquele prédio do INSS. Falei, das 8 ao meio-dia em um, no outro eu entro 1 da tarde, vou sair às 5 e dá para ir para a faculdade. E eu fazia o trajeto, parava no Procon meio-dia, comia marmita rapidinho naquele setor dos funcionários lá do Poupa Tempo, que quem nunca entrou naquela parte nem imagina como que é. E saía correndo e até a Xavier de Toledo andando, ficava lá, dava 5 da tarde, pegava aquele ônibus que vai do centro da cidade até a Vila Maria. Só que se pegar com a letra errada, vai para o Parque do Chaves, vai para muito longe, né? E pegava aquele ônibus e corria para a faculdade. Depois de lá, eu fiz estágio bem curto num escritório de advocacia que era voltado a direito do trabalho. Aí recebi um convite para um outro escritório que prestava serviço para bancos. Então, busca e apreensão, viajava muito, ia muito em outras comarcas da Grande São Paulo. Trem, metrô, ônibus, Itapecerica da Serra era um dos maiores desafios, né? Porque o ônibus deixa no topo da cidade e o fórum é em outro ladeirão, do outro lado. Conheço bem. Fiquei lá mais de um ano. Teve um incêndio naquele prédio da Praça Ramos de Azevedo. O escritório teve que reduzir bastante. E eu consegui, nesse intervalo, eles deram uns 10 dias de folga para a gente, para até eles se reorganizarem e achar outro espaço. Nesse meio tempo, consegui um outro estágio numa associação de defesa do consumidor. Fiquei lá, acredito que uns 2 anos. Depois eu consegui trabalho mesmo, CLT. Trabalhei em 3 empresas de cobrança ali do centro da cidade. Operação de cobrança, back-office, prestação de contas. E depois já fui mesmo empreendendo, né? Antes de tirar a carteira da ordem, eu não atuava como advogada, eu fazia um trabalho administrativo para alguns conhecidos de cobrança. Então, quando eu fui aprovada no exame da ordem, eu já desenvolvi alguns trabalhos que não dependiam da carteira da OAB. De 2010 para cá, agora esse mês de maio completa 13 anos de inscrita na OAB, eu acho que dia 21 de maio, 13 anos.
Tá vendo? E eu, dia 24 de maio, 26 anos de casado, tá vendo? Faz parte. Olha só. Mas assim, o direito, você mesma, Clara, falou aqui vários ramos, né? Sim. Então, quando você foi no direito ali e você falou assim, opa, gostei do previdenciário. Gente, para quem não conhece previdenciário, não é fácil não é para qualquer um. E como foi essa descoberta dentro do previdenciário? A gente começa a trabalhar e eu tinha ali a salinha que já fazia algumas atividades e comecei com a carteira da ordem na mão, comecei a trabalhar a parte judicial mesmo dos casos, né? Cresci um pouco e consegui alguns clientes PJ para fazer cobrança, mas já era uma época que já estava bem difícil a questão da inadimplência, 2010, 2011. E, em paralelo, eu tinha muita procura para a defesa do consumidor, porque eu tinha sido estagiária no PROCON e no Juizado Especial Civil. E, conversando com algumas pessoas, comentava sobre o estágio que eu fiz no INSS, e o pessoal começou a me procurar para tratar esses benefícios do INSS. Só que aquela época é o que eu falo para muito cliente, muitas pessoas que a gente conversa, até mesmo para quem procura a gente em busca de mentoria, de orientação, parceria. Lá em 2010, 2011, até 2014 mais ou menos, a gente não tinha toda essa internet, esse conteúdo que a gente tem hoje. Então, eu lembro uma vez que eu tinha uma audiência de um caso de cobrança no fórum do Tatuapé. Na saída, na esquina, tinha um livreiro, que hoje em dia é nosso amigo, e ele tinha como se fosse uma banca perto do fórum do Tatuapé, e tinha um livro desse tamanho, assim, gigante, de previdenciário. Aí eu comentei com o Clóvis, falei, Clóvis, eu acho que eu vou comprar esse livro aqui, porque tem muita coisa e eu não vou precisar ficar quebrando tanta cabeça, porque hoje em dia você coloca no YouTube como agendar uma perícia, vai achar lá um material de 10 anos atrás, mas sempre tem coisa muito boa e relevante, a gente tem que filtrar também. Então, comprei esse livro do professor Alex Farinelli, que hoje em dia eu tenho bastante contato com ele também, e comecei a trabalhar essa parte do previdenciário. E nessa 2012, 13, a pós-graduação era uma fortuna. Era muito caro. Então, era ali na unha, pegava um ou outro curso que fazia, que também não era tão barato, né? Não era tão, hoje em dia não é que é barato, hoje em dia é mais acessível. E ia fazendo esses cursos de forma separada, aprendendo o que aparecia ali na época. Teve uma época que era muito benefício por incapacidade, auxílio-doença. Então, e devorava o que achava de material dessa parte de incapacidade. Ah, não, teve uma aposentadoria, precisa fazer um recolhimento retroativo. E 2015, eu falei, não, é melhor fazer uma pós. E aí a pós reduziu para 1/3 do valor e parcelado em 12 vezes. E eu lembro que eu comentei com meu irmão, falei, eu vou fazer essa pós aqui. Ele, não, vai que eu vou te apoiar, eu te ajudo a pagar. Até hoje, não vi R$1 do apoio dele. Mas valeu a pena. Não, mas ele sempre me apoiou, me incentivou, tudo que eu preciso, ele sempre me ajuda muito em todas as partes, né? E eu fiz essa pós. Quando eu comecei a pós, em fevereiro, ela teve duração de 1 ano. E o pessoal comentava muito do MBA, para o professor ministrar também as aulas do MBA. Quando a gente estava terminando a pós, ele abriu a turma do MBA. Então, eu emendei a pós de previdenciário com o MBA de previdenciário. E com uns 4 meses de trabalho e estudando, né, na pós, eu já tinha uma cartela de clientes interessantes, né? E o que a gente fazia? Fazia um trabalho mais acessível para ter acesso ao maior número de casos e de documentos para pegar experiência, para analisar mesmo. E eu assisti, eu não perdi nenhuma aula dessa pós. Não teve aniversário, não teve nada. E o MBA, ele era quinzenal, de sábado o dia inteiro, das 8h30 da manhã, 9 da manhã até 5 da tarde, e fiz. Então, isso me ajudou muito, porque muita coisa dava para a gente tinha um material de apoio da pós e as aulas ficavam gravadas. Então, em agosto eu atendi um cliente que era da matéria de abril. Eu ia lá, voltava na aula, revia, estudava.
E o professor, vou até falar o nome dele, hoje em dia a gente não tem mais tanto contato, mas eu admiro o trabalho dele, professor Carlos Gouveia. Ele sempre ensinou, gente, não adianta livro, você tem que aprender a trabalhar com a legislação. É como o caso de vocês na contabilidade. O livro não vai trazer um milagre, é documento e legislação. Então, o Carlos sempre deixou isso muito ciente. E aí a gente vai, continua, é o que eu falo para todo mundo. Tem que estudar no mínimo 1 hora por dia. No mínimo 1 hora por dia, todos os dias. Não tem final de semana, não tem feriado, não tem diferença para dias úteis. Você sabe que a gente passou o final de semana viajando, né? E mesmo assim, na viagem, todo dia eu reservava um tempinho para ler algo, um vídeo no YouTube, uma matéria que apareceu em alguma página de instituto, de rede social, de notícias. E eu me vi no previdenciário, porque o previdenciário não é só o ganho financeiro, né? É a gratidão dos clientes, de levar uma renda, um sustento para aquela pessoa, para a família dela no futuro. Ela conseguir se manter regular em relação na parte tributária da contribuição e também programar um bom benefício para o futuro, porque a gente nunca sabe. Passamos agora esse período com a crise sanitária, né? De 2 anos aí, e muita gente acabou perdendo a vida e a família ficou sem cobertura nenhuma. Alguns têm sequelas até hoje. Quem tinha aquela cobertura do INSS, qualidade segurado, por contribuir, consegue receber uma renda. Quem não tinha, ficou sem nada. Você tocou num assunto agora, é assim, né? A qualidade segurado. Muitas vezes, eu como contador, você também como advogado, e a gente muitas vezes está conversando com pessoas até próximas da gente, né? Sim. Que a gente fala assim, pô, você não está recorrendo o INSS? Ah, não, o INSS é falido. Primeiro, a pessoa não sabe nada. Não. O INSS tem superávit todo ano, é que o governo, na realidade, reparte o dinheiro do INSS para outros setores, quando, na realidade, as contribuições foram criadas para suprir o caixa da Previdência e vai desviada para outros caixas. Mas tudo bem, isso é dentro do governo. Ou seja, eu mesmo falo, muitas vezes assim, faça a sua recolhimento à Previdência. Empresário, principalmente. Aí isso é besteira. Não preciso disso. Né? Quantas pessoas você fez aposentadoria, ou você entrou com algum recurso, que a pessoa vive de aposentadoria hoje, geralmente até de um salário mínimo? Como que as pessoas não encaram as coisas pensando no futuro? Né? Eu mesmo tenho um cliente nosso que era super arrogante e eu falava isso para ele, falei, não, vou jogar dinheiro fora, tal. Hoje ele vive de um salário mínimo. Entendeu? E quem sustenta ele, graças a Deus, é os filhos dele que têm condições, porque senão ele ia viver de um salário mínimo mesmo. Né? Então, assim, essa orientação, tá? Eu como contador, eu estou sempre dando orientação e você também. Essa parte de orientação, tudo bem, vamos pegar ali aquela pessoa mais sem um estudo, sem uma cultura, e aquela pessoa que tem a cultura, que tem um estudo. Qual que é o mais difícil de entender a Previdência Social? O mais simples ou o mais estudado? O mais estudado. Com certeza. Mas o que eu vou comentar agora não é uma crítica aos corretores, que a gente tem vários colegas corretores, parceiros, eu respeito todos eles e graças a Deus eles são bem conscientes, não colocam o pessoal, os clientes deles em risco. Mas existem alguns aventureiros, eu vejo alguns posts nas redes sociais, e alguns eu respondo, agora eu até parei, né? Porque não adianta. Falam assim, você vai fazer o que da sua vida? Vai pagar o INSS durante 35 anos para nada? Não, se você pegar o valor da contribuição e você aplicar ou investir ali, vai ter não sei quanto de valor. Aí eles colocam o teto é engraçado que é assim, eles colocam o teto da Previdência de hoje e jogam esse cálculo simples, sem correção, daqui 35 anos. Já o valor do investimento deles, eles colocam a taxa máxima de retorno e corrige até daqui 35 anos. Lógico que vai dar muita diferença. Sim, milhões, né? Eu vi essa publicação. E você espera o quê? Que o INSS vai te dar o quê? Renda, dignidade e sustento. Ou as pessoas precisam compreender, ainda mais o empresário, o profissional liberal, o autônomo, que o INSS é de recolhimento e contribuição obrigatória, uma obrigação tributária. É melhor a gente declarar
e fazer o recolhimento do que aguardar a Receita vir te cobrar pelo valor que eles acham que é a sua renda mensal. O seguro, o investimento, a previdência, a capitalização privada, isso daí é plano B. Quando a gente lembra de 2020, o início da questão de saúde mundial, até as seguradoras começarem a conceder a cobertura, o INSS já estava na segunda ou terceira parcela dos benefícios sociais. Quando a gente fala isso, então as pessoas falam muito, o governo fez uma reforma que está prejudicando a população. Vamos lá, cada reforma tem o seu motivo. Sim. Tá? Um dos motivos é a idade. Quanto mais você vive, mais você tem que fazer uma reforma para que tenha dinheiro para pagar todo mundo. Sempre lembrando que tem alguns malucos aí falando que nós vamos viver até 200 anos. Eu acho que é muito tempo para aguentar a gente aqui, entendeu? Mas tudo bem. Já tem gente falando que é 130, daqui a 10 anos é 200 anos. Eu acho que é muito tempo para um ser humano ficar vivendo de previdência, por exemplo. Então, Sim. Automaticamente, a previdência tem que ser reformada. Nós estamos vendo aí os protestos na França. Da mesma maneira que a França aumentou em 2 anos e meio o tempo de contribuição, os Estados Unidos já aumentou isso há 10 anos atrás, visualizando exatamente o que nós estamos passando agora aqui no Brasil, ou seja, a população envelhecendo. Isso você acha que é irreversível? Essa parte de reforma, isso vai ser irreversível sempre, mundialmente, teoricamente falando? Sim, sim. Quem precisa de uma reforma atual é o Chile, para recuperar o molde anterior de sistema previdenciário, porque eles resolveram usar aquele regime de capitalização e aquilo ali não dá certo, não né? Dá certo. Agora tem uns 2, 3 anos que o pessoal começou a se aposentar, que não tinha previdência anterior, só tinha a atual deles, e economicamente é muito prejudicial. O benefício existe a expectativa de vida, porque hoje nós somos ativos, nós contribuímos para manter a nossa poupança ali e para cobrir quem recebe o benefício atualmente. Lá na frente, a gente precisa de pessoas trabalhando e contribuindo para pagar o benefício que nós vamos receber no momento da aposentadoria. Quanto maior a expectativa de vida, maior a necessidade. Outro ponto. A contribuição do INSS hoje, quem recolhe pelo teto e não está no Simples Nacional, naquela tabela que dispensa o patronal, vai recolher 20% de R$ 7.507, R$ 1.400. O salário mínimo é de R$ 1.300. Quem recolhe pelo mínimo, recolhe como MEI, recolhe 5% de 1.320. Sim, 600 e poucos reais. Então, vamos pensar assim, um cidadão recolhendo e um recebendo. Um está pagando R$60, para o outro receber 1.320. Se não tiver uma correção desse cálculo atuarial, a conta não vai fechar. Tudo bem, o INSS é um instituto, uma autarquia muito rica. É uma das maiores imobiliárias do país. O maior número de imóveis locados são do INSS. O INSS arrecada não só com a contribuição, mas uma parte do valor das loterias também vai para o INSS. Futebol, loteria, a bilheteria do futebol, várias outras fontes, né, de custeio. Mas mesmo assim, não tem essa de a Previdência vai quebrar. Só precisava fazer a adequação do tempo. E a questão toda aqui, o que a gente vê como mais crítico... Tá vivo. O que a gente acha mais crítico no atendimento no dia a dia do escritório são pessoas que já passaram de 60 anos e não têm 180 recolhimentos, os 15 anos de contribuição. Por quê? Porque na época alguém falou para eles que não precisava. Não, para aposentar por idade não tem que pagar. Precisa da idade, que hoje para a mulher é 62, para o homem é 65, e mais a carência de 180 meses, que é equivalente a 15 anos. Eu vou recolher tudo de uma vez. Recolhimento retroativo não entra na contagem de carência.
só entra como um tempo de contribuição. Sim. E o tempo de contribuição é uma coisa, a carência é outra. Isso é difícil explicar até para advogados de outras áreas que não são do previdenciário. É esse tipo de informação que falta para as pessoas. Olha, não dá para recolher os R$ 260, não dá, mas recolhe pelo mínimo, vê se você se enquadra para recolher 5% ou 11% e manter aquela cobertura. Tem muitas categorias, né? Você falou de advogados, aí tem os contadores. O contador nem tanto, mas eu acho um advogado, eu vejo muitos advogados que eu conheço que não fazem recolhimento da Previdência. Falta até uma informação melhor da OAB ou da CASP para dar essa informação melhor, né? Do outro lado, nós estamos vendo também, estou comparando o advogado ali, que é uma pessoa que conhece a legislação, que sabe, tudo bem, não é obrigado a saber tudo, mas ele tem um entendimento do direito ali na parte previdenciária, mas ele faz a mesma coisa que o corretor faz. A maioria dos corretores de seguros não tem um seguro de vida. Eles vivem do seguro de vida do sindicato, que é R$3.000. Né? Então, assim, basicamente, muitos advogados, quando a gente chega na fase mais de idade mesmo, a idade avançada, 65, 70, a pessoa tem que continuar trabalhando. Claro, não estou falando para ninguém parar, gente. Isso é excelente, você ter condições de você trabalhar, mas ela tem que trabalhar para sobreviver. Sim. Porque não se programou ali atrás, não fez um recolhimento de previdência, né? Nós conhecemos muitas pessoas aqui, e conhecidos nossos mesmo, que não se aposentaram até hoje. E estão com 70, 75 anos, e isso vai ficando pelo caminho, né? Eu mesmo, como contador, estou sempre falando, pessoal, recolher, e parece um negócio repetido. Aí o cara vai lá, na vez de ouvir o contador, ele vai lá ouvir o corretor, o gerente de banco, e faz uma previdência. Aí eu estou garantido com a previdência. Eu falei, tá, mas vamos supor, você tem um filho, se for uma mulher, o INSS garante auxílio maternidade. Se você tem um acidente do trabalho, o INSS garante. Você tem ali uma doença, um auxílio doença, tá? Todos os outros, a previdência privada, ela só garante o acidente se tiver previsto. Não é todos que têm essa previsão. Então, assim, falta informação e falta, assim, chegar alguém parrudo, um cara, não vou falar presidente, não estou falando presidente, um ministro sério da Previdência que fala, pessoal, tem que recolher por isso. Não é questão de caixa, é questão de sobrevivência. Né? Então, que falta um pouquinho de informação para a população em geral. Aí entra o advogado ali para fazer todo esse serviço, ou o contador de um lado, o advogado do outro. Né? Eu mesmo mando muitos clientes para a Camila porque ela é especialista. Eu sou contador, gente. Contador a gente conhece um pouquinho de cada coisa, mas a gente não é especialista. Né? E você está fazendo ali todo o serviço de aposentadoria, revisão, todas essas coisas para os clientes. Agora nós estamos aí com a revisão toda a vida. Né? Fala um pouquinho disso aí, que é um assunto que todo mundo me pergunta um pouquinho. Vamos lá. Só um pause. Tá gravado, não tira esse Buzz Lightyear daí que tá parecendo que ele foi baleado. Pronto, fica aqui, sentadinho aqui. Ele é muito coitado desse Buzz Lightyear, deve ter uns 20 anos. Isso, tá sentadinho, pronto. Pronto, aí você vai começar agora da revisão da vida toda. Sim. Tá. Aí, vai. A revisão da vida toda, ela é possível para quem se aposentou em até 10 anos. Ou seja, recebeu o primeiro pagamento de benefício, fez o primeiro saque no prazo de até 10 anos. Quem pode se beneficiar? Quem tinha contribuições anteriores a julho de 94. E essas contribuições representavam um salário maior antes de julho de 94 do que o período posterior. Então quer dizer que o que eu trabalhei antes de julho de 94 não contou na minha aposentadoria? Contou, mas contou com o tempo. Então, essa revisão, ela permite incluir no cálculo do valor mensal do benefício os salários anteriores a julho de 94. Qual que é a régua além dos 10 anos? O benefício precisa ser calculado pela lei vigente antes da reforma da Previdência. Certo. Então, tem essa régua de 10 anos, o primeiro pagamento, até 13 de novembro de 2019. Quem se aposentou após a reforma da Previdência em novembro de 2019
mas se aposentou pela regra do direito adquirido que já tinha, também pode se beneficiar. Então, o que a gente precisa para analisar se é vantajoso ou não? Não dá para dar entrada no processo sem cálculo, e o cálculo exige muito cuidado. Pelo menos uma vez por semana, algum interessado briga com a gente, porque perdeu a carteira de trabalho. E os salários, a gente tem no INSS, no portal do meu INSS, o extrato CNIS, Cadastro Nacional das Informações Sociais. Ele tem o período de trabalho anterior? Tem. Mas os salários, ele só tem a partir de janeiro de 82. Então, como que a gente inclui esses salários anteriores no cálculo? Carteira de trabalho, extrato do analítico do FGTS, cópia autenticada da ficha de registro. Não tenho nenhum desses. Mas quando se aposentou, tinha carteira de trabalho? Tinha. Então, tem que pedir no INSS a cópia do processo administrativo. A cópia não é aquele protocolo de quando pediu aposentadoria, é a pastinha que o INSS juntava toda a documentação quando fazia o protocolo. E aquilo forma um arquivo, que antes era físico e desde metade de 2018 é digital. Porque ali pode ter muita informação desses salários anteriores. A carteira digital não traz essas informações? A carteira digital, ela é uma cópia do extrato CNIS. Tá. As informações que estão no CNIS são as mesmas da carteira digital. Outro ponto relevante é que o CNIS, esse extrato previdenciário, muitas vezes falta a data de saída de algum vínculo. E onde pega essa informação? Na carteira de trabalho também. Então, precisa de toda essa documentação. É possível alterar a renda mensal e também receber os atrasados pelos últimos 5 anos. Pô, dá um belo dinheiro, hein? Dá uma bela poupancinha aí, né? Tem casos que o cálculo apresenta atrasados de 20 mil, 10 mil e outros de 300 mil reais. Porque, um exemplo, quem foi bancário antes de julho de 94, o salário era muito alto. Então, teve algumas pessoas que trabalharam em grandes empresas multinacionais, bancos, grandes corretoras, né? Antes de julho de 94 e ali tinham 15 anos pago. E depois pode não ter feito nenhum recolhimento ou recolhido só pelo mínimo até se aposentar. Quando inclui esses salários anteriores de CLT, o valor é muito alto. Né? Isso é muito recorrente. Pessoas que trabalharam no setor de metalurgia também, antes de julho de 94, tinham bons salários. E muitos saíam de lá e montavam a sua oficina no quintal de casa, a sua serralheria, ia trabalhando por conta e recolhendo o mínimo quando a sua renda mensal lhe permitia. A revisão da vida toda, ela é muito favorável para esse perfil de pessoas. Por que tem que calcular? Porque quando é feita uma revisão, você precisa mostrar o seu direito para o INSS. E essa revisão ela não é favorável para todo mundo. A cada 10 análises que nós fazemos, uns 4 não se enquadram. E a revisão pode trazer prejuízo financeiro. Então, eu não tenho como te propor um tipo de trabalho que pode te causar um prejuízo no final. Porque aí vamos lá, né? Vamos fazer uma crítica aqui. Tem profissionais e profissionais, né? De repente, ele pode pegar um profissional que vai cobrar um valor dele mensal ou semestral, alguma coisa assim, e a pessoa dá entrada, mesmo sabendo que ele vai tomar prejuízo. Sim. Né? Então, isso tem que ser muito bem analisado e ouvir, gente. Ouvir, não é... Por exemplo, chegava na Camila que ela falou assim, não compensa você fazer a revisão toda a vida. Não adianta você procurar outro advogado e, de repente, você vai ter uma surpresa. Ele fala que compensa. E vai para frente a revisão, você perde dinheiro. E quando perde dinheiro, o que acontece? Tem que devolver o que você recebeu a mais. Sim. Explica essa parte para eles, Sim. que eles acham que é só receber. E a parte de devolver? Fala para eles. Sim. O INSS tem o direito de cobrar também. Da mesma forma que a gente cobra atrasados do INSS, o INSS pode te cobrar essa quantia também. Existem alguns julgados que falam que o valor recebido de boa fé não precisa ser devolvido. Só que você vai pedir para o INSS exigir que o INSS recalcule seu benefício, incluindo todos os salários. O juiz vai te dar ordem, porque o STF já julgou, já falou que para quem for favorável é para incluir todos os salários, mas para quem é favorável?
Tem que fazer uma análise. E muitas pessoas procuram o escritório, mandam uma foto da carta de propaganda. É uma carta que não tem nome, o pessoal tem que se ligar também, né? É um escritório te mandando uma carta falando que você tem direito a uma revisão e vem uns valores astronômicos lá. Aquele valor lá é padrão da carta que eles encaminham. Um escritório de advocacia sem nome, mas tem o seu nome. Um escritório de advocacia que não tem número da OAB, mas sabe que você é aposentada. E um escritório te dando um prazo para fazer contato com eles para dar entrada com o processo. Em média, isso põe R$30 mil, que eu já vi essas cartas, umas 4 pessoas me procuraram com essa carta na mão já. E é uma carta sem remetente, só com aquele aviso. E muita gente que recebe a carta e procura não tem direito. Mas eu oriento a todos, procure analisar se existe alguma possibilidade de revisão. Teve cliente que o senhor indicou para o escritório, queria revisão da vida toda, e na verdade o caso dele não era revisão da vida toda, era outro tipo de revisão. Porque o INSS erra em média de 50% das análises e cálculos. Então, pode não ser favorável no seu caso a revisão da vida toda, mas você pode fazer o pedido para aumentar a sua renda mensal. Porque a contribuição ao INSS, além de ser uma obrigação tributária, é como se fosse uma poupança que a gente faz para receber ali no futuro. O INSS é um seguro, da mesma forma que um seguro de casa, de carro. Primeiro a gente paga o prêmio para depois receber a indenização. Então, tá bom, vamos fazer uma pergunta. Nesse caso, por exemplo, você falou agora que algumas pessoas têm direito, outras não, né? Cada um e vários tipos de revisões, tá? A pergunta que todo mundo faz, né? E eu não sou advogado, sou contador. Demora. Não é, Cláudio? Você te ouve bastante isso? Demora. Não, é bem relativo. O que acontece? A revisão não precisa passar primeiro pelo INSS. Certo. Só quando é pedido inicial de benefício, a concessão, para ter direito a aposentar, receber um auxílio-doença, uma pensão por morte, tem que ir direto para o INSS. A questão a lei não prevê um prazo de revisão direto no INSS. A gente não tem, hoje em dia, como cobrar, exigir, a não ser um mandado de segurança, mas também é complicado. Então, tem revisões que levam direto lá na agência do INSS 6, 8, 10, 12 anos e não foi analisado. Então, a estratégia, dependendo do tipo de matéria que for discutida, é melhor ir para a justiça, ir para o judiciário. O processo chega na mão do juiz, o juiz vai analisar se preenche os requisitos da lei, aquele processo se faz sentido. Se precisar de mais algum documento, ele pede para apresentar algum documento complementar. Tudo certinho, ele intima o INSS para se defender. Depois da defesa do INSS, volta para o interessado tomar ciência, através do advogado, da defesa do INSS. Não é caso de perícia, não precisa juntar novos documentos, vai para julgamento. Tem revisões que são julgadas pelo Juizado Especial de São Paulo Federal em 60 dias, 90 dias. E outras levam em torno de 1 ano. Qual que é a vantagem? Os atrasados de até 5 anos, eles são calculados, definidos na data que dá entrada no processo. Então, hoje você faz a revisão, você já tem uma poupança de 5 anos. Meu processo vai levar mais 1 ano para ser julgado, em média. Então, lá na frente vai ter 6 anos para receber de atrasados. Aqui, na realidade, e mais o complemento mensal. Hoje, a própria justiça determina a correção, né? Sim. Que muitas vezes é um engano, muitas pessoas achando que é o advogado. Não, é a justiça que determina qual índice usar e como fazer essa correção. Sim, sim. Isso vem de súmula deles, eu não mexo com essa parte eu faço o cálculo inicial, a liquidação da sentença era até o que eu estava conversando com o seu Wellington no fim de semana, né? Que é um cálculo diferenciado, e aí eu já entendo que é um especialista em cálculo que tem que apurar esse valor de acordo com a sentença. Mas, em média, as revisões levam, em média, 1 ano. Isso é um prazo médio. Como que está para a revisão da vida toda? O STF julgou favorável em dezembro.
Agora, no final, entre março, abril, final de março, começo de abril, foi em abril, tivemos a publicação do acórdão, que é o texto do julgamento, que manteve a mesma coisa que já estava previsto, e o INSS tinha pedido para suspender todos os processos por falta de acórdão e porque não tinha sistema para fazer o cálculo. Aí o STF deu um prazo de 10 dias, eles não se manifestaram, não falaram nada. Nós temos casos, já visualizamos que os juízes, alguns ainda falam, não, vamos aguardar o INSS falar sobre os cálculos, e outros juízes já estão dando prazo para o INSS, ó, se vira e corrige e implanta essa diferença. Como é o que já está julgado pelo STF, a gente tem mais segurança para trabalhar. Mas segurança com base no cálculo e na análise correta. Sim, essa é uma das grandes sacadas ultimamente na área de direito, que está trazendo uma receita boa para o escritório de advocacia, que tem trabalho, claro, né? Então, a parte que vai chegar agora, nós temos julgamento esse mês aqui, que está todo mundo aí super interessado, que é o fundo de garantia, né? Sim. Vocês vão trabalhar com isso também? Tem a doutora Tatiane, que trabalha no escritório, que o senhor já conheceu naquele almoço que nós fizemos no fim de ano. Uhum. Ela tem cuidado das revisões de FGTS. Tá. E eu e o Clóvis, a gente está cuidando da parte de revisão da vida toda. O fundo de garantia a gente volta para um outro programa, porque tem que sair a decisão primeiro, né? Não adianta de ficar falando se não tem a decisão por enquanto. Vamos voltar só da Previdência um pouquinho mais. Então, compensa recolher Previdência, compensa também estar acompanhando seus direitos sempre. Sim. Né? Sempre vão ali, gente. Para quem não sabe, até o auxílio reclusão de quem está preso é o INSS que paga. Né? Não paga para o preso, gente. Para de paga para os dependentes dele, né? Muita gente fala, o cara está preso e está... Não, ele não está recebendo nada. Quem está recebendo aqui do outro lado é as dependentes dele, que muitas vezes evita até que famílias vão para o crime porque tem alguma base ali da Previdência, né? E a gente ouve muita besteira, a gente reclamando que o auxílio reclusão é maior do que o salário mínimo. Gente, isso cada vez é lei e nós temos que respeitar e seguir em barco, né? Hoje, aqui no Brasil, né, nós temos hoje a Previdência Privada, que no mundo todo teve N problemas, no Brasil quase não teve. Tem muitas vezes assim a má informação, né, que quando a pessoa recebe a Previdência, principalmente quando ele vai e saca tudo, aquela Previdência acumulada, ele paga 15% de imposto ali, aí chega na declaração de imposto de renda, ele toma outra porrada e tem que pagar 27,5%, ou seja, ele acaba gastando mais 12%, ele fica pé da vida, né? Falta essa orientação dos corretores ou gerente de banco, né? A Previdência é um negócio que ela é fixa, ou seja, ela é para toda a vida. Quando muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou recolher uma Previdência, para que se eu tenho a Previdência privada? Aí eu falo, a Previdência do governo é vitalícia, ou seja, você vai receber, você vai ter pensão. A pensão mudou um pouco a regra agora, né? São várias regras para pensão, até 45 anos, acho que é 3 anos, né? Se não me falha a memória. Tem uma tabela que vai de 18 a 45. Isso. Ela é vitalício para viúvo e viúva a partir dos 45. Aí é 100% ou não? Não, 100%. A pensão agora ela funciona da seguinte forma: se for morte por conta de acidente de trabalho, ela é de 100%. Não é de acidente de trabalho, é feita uma média de 50% e acrescenta mais 10% por dependente. Então, deixou só uma viúva ou um viúvo. Essa viúva ou viúvo vai receber 60%. Deixou mais um filho. Então, é viúvo ou viúva mais 10% para cada filho. Então, nesse cálculo, quem deixou um sobrevivente mais 4 filhos, aí recebe o 100%. E também dependente inválido, o benefício é de 100%. Isso é importante, gente. Isso é importante. A gente fala muitas vezes de previdência e tal, esquece dos dependentes inválidos que são vitalícios, né? Sim. Inclusive, eles recebem também muitos recebem até, não são todos, né? Porque aí depende de laudo, muitos recebem até um salário mínimo do governo também, né?
No caso do BPC, Loas, Isso. a pessoa que é deficiente, inválida e se enquadra na condição de baixa renda pode receber o benefício assistencial de um salário mínimo. Que esse é o que transforma vidas. Entra numa comunidade, você consegue tirar uma família abaixo da linha da pobreza até o mínimo para sobrevivência. E mais de uma pessoa na casa pode receber esse mesmo benefício. Você falou do LOAS agora, né? Muitas pessoas nem sabem. Explica um pouquinho o que é o LOAS para as pessoas saberem, por favor. O LOAS é a sigla de Lei Orgânica da Assistência Social, que prevê o benefício assistencial de prestação continuada, que a gente chama de BPC-LOAS. Ele é direcionado para os idosos a partir de 65 anos, que não tenham como trabalhar, se manter e não pode ter o sustento pela família, e os deficientes de qualquer idade, que também se enquadra na condição de baixa renda. É um benefício que é só administrado pelo INSS, mas a origem dele mesmo é da assistência social, e as prefeituras têm convênio com o INSS para fazer a análise, a concessão e a manutenção. Porque tem muitas pessoas que vêm perguntar, eu acho que eu tenho direito. Não, peraí, tem regras, as regras elas são bem específicas, né? E eles, para isso, eles fazem um controle muito eficaz. Para quem não lembra, o auxílio emergencial que o pessoal recebeu durante a pandemia, teve muitas pessoas que receberam, que não tinham direito, tiveram que devolver. Sim. E outros que não devolveram ainda, a gente vai devolver, pode ficar tranquilo, que o governo está pegando todo mundo, tá? O LOAS, e tem muita gente que vai lá falar assim para nós, mas eu tenho direito ao LOAS, eu recolhi o INSS lá atrás, um mês lá atrás eu tenho direito e tal, mas a pessoa tem imóveis, recebe aluguel, tudo mais, não tem direito, já perdeu, né? Muitas vezes a esposa não tem nada, mas o marido tem tudo, então eles acham que não, o INSS levanta isso também, né? Então são essas informações que são todas hoje, o governo, gente, assim, para quem não sabe, eu como contador, a Camila como advogada, a gente sabe que o governo só está pegando informação, e ele pode fazer o cruzamento que ele quiser, né? E esse cruzamento ele pode pegar muitas fraudes que antigamente não pegavam, né? Eu mesmo, como contador, eu falo muito com o Wellington, você tocou nele agora um pouquinho, aniversário dele hoje, parabéns, Wellington, tá? 2 de maio, viu? Aniversário dele. Então, o que acontece? O prejuízo que a Previdência tomou por fraudes, por falta de pagamento, inadimplência das empresas que não tinha cobrança, é um valor incalculável. Esse sim é um valor gigantesco que a Previdência perdeu. Se a Previdência tivesse setor de cobrança que funcionasse, não tivesse corrupção, não tivesse golpe, não tivesse tudo que sofre, que aconteceu nesse dia a dia dentro da Previdência nos últimos anos, graças a Deus que a tecnologia também deu uma quebra nisso, né? Eu acho que a Previdência não precisaria nem dessas outras contribuições que foram feitas com o tempo, que ela seria autossustentável. E só daqui a pouco está terminando o nosso tempo, né? Terminando mesmo, o Guilherme já fez ali, nosso cameraman fez que sim. Então, o que você indica para as pessoas que pensem no futuro daqui para frente? Acessar a plataforma, o portal do Meu INSS, que é aquela senha do gov.br, faz a sua senha pessoal, guarda a sua senha em lugar seguro, vincula a sua senha ao seu e-mail, seu número de celular, entra lá dá para fazer uma simulação simples do tempo de contribuição, dá para analisar o seu extrato previdenciário, que é chamado de CNIS, né? É onde tem todas essas informações dos vínculos, das remunerações, de onde trabalhou, e fazer o cálculo para identificar quando pode se aposentar, qual valor pode receber, e se tem alguma pendência para corrigir também. O CNIS, pessoal, para quem não sabe, ele pega muitas informações da RAIS. A RAIS começou em 74, 75, então muitas informações desse período para cá estão no CNIS. Claro que a Camila falou um assunto importante aqui. Muitas empresas não davam baixa na carteira, antigamente era muito falha essa comunicação, e o CAGED mesmo também sofreu muito com isso com o passar do tempo. Graças a Deus agora com o E-Social está normalizando tudo isso daí e as coisas estão melhorando para todo mundo, né?
Futuro do Brasil, fala um pouquinho, rapidinho, um minuto aí, que já estamos acabando nosso tempo, na parte da Previdência. Como é que você vê isso? Que nós temos uma Previdência diferente do restante do mundo, ou nós vamos chegar no mesmo nível que eles, ou vai ficar tudo igual, uma coisa só? Eu acredito que essa mudança ela é relativa ao estilo de vida de cada país, né? Cada país tem uma expectativa de sobrevida das pessoas, mas é muito próxima. Por mais que as pessoas achem que o Brasil é atrasado, não vejo esse atraso. Isso já né? foi, isso já acabou há muito Isso tempo. já passou faz muito tempo. Sim. E a recomendação é sempre de contribuir, garantir seus direitos para se manter regular na parte tributária e garantir a cobertura previdenciária. Não, obrigado. Camila, obrigado. Entendeu? Obrigada, Foi Suzão. rapidinho, passou rápido, tá? E espero receber você futuramente em um novo programa. De repente já saiu o fundo de garantia ou alguma outra legislação que a gente vem aqui conversar. Muito obrigado e juntos. Somos mais fortes. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até a Obrigada. próxima.